Fala pessoal, tudo bem com você? Professor Siqueira. Vou falar aqui um pouco mais sobre a Escola Preparatória de Cadete do Ar, né? Localizado em Barbacena, Minas Gerais. Para quem não sabe, o professor Siqueira foi aluno da EPICAR. Eu fiz o concurso em 2011, tá certo? E entrei no melhor esquadrão que já existiu na EPICAR, que foi 2012, o Esquadrão Ares. Tá certo? A EPICAR é uma escola de ensino médio, né? Logicamente, se você terminar o ensino fundamental, você pode prestar a prova para a EPICAR, né? Lembrando a questão do limite de idade. Como eu estudei para passar na EPICAR? Na época, né, eu estava na 5ª série e eu não queria nada com a vida, só queria bagunçar. Eu era o cara, a turma do fundão. Era um cara que não gostava de estudar, tirava notas baixas. Então, o que aconteceu? Aí meu pai perguntou o que eu queria ser quando crescer. E eu disse que queria ser militar. E meu pai falou um pouco mais sobre a EPICAR, um pouco mais sobre a SpaceX, e eu fiquei muito entusiasmado com a EPICAR, até porque era o concurso mais próximo ali para que eu pudesse ser militar. Então eu comecei a me dedicar, olhei a prova e disse, meu Deus, não vou passar na EPICAR, não sabia de nada. Então quando foi mais ou menos ali na 6ª série, né, eu comecei a estudar com muita dedicação. O que aconteceu? Eu pedi para o meu pai para que eu pudesse sair daquela escola, até porque eu tinha aquela fama de bagunceiro. Fui para outra escola, né, e comecei a estudar bastante. Na 6ª série, né, apanhei muito na parte de matemática. Quando chegou na 7ª, até o primeiro ano, né, eu tirei, vamos dizer assim, média 10 lá na parte de matemática. Então, me tornei um excelente aluno. Daquele aluno péssimo, me tornei um bom aluno. Então, passei esses anos todos estudando, né, essa parte do concurso. Foi muita dedicação, mas eu comecei a querer estudar também. Eu queria passar no colégio naval, né? Quando eu estivesse na 8ª série, eu poderia tomar a decisão se eu iria para o colégio ou iria para a EPICAR. Então, eu comecei a estudar muito para o colégio naval. Comprei alguns livros, né? O Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, que era Geometria plana, né? Geometria plana. Comprei também o Morgado 1, o Morgado 2 de Geometria, comprei o Morgado de Álgebra, comprei o livro do Admo Lacerda, um excelente livro, comprei resoluções de provas anteriores. Então, comecei a estudar, né? Cheguei na 8ª série, não consegui a média mínima lá para passar no colégio naval, fui reprovado, logicamente, na primeira fase, e fiz a prova da EPICAR. Na prova da EPICAR, eu fui classificado, porém, eu fui aprovado, porém não classificado ali no número de vagas. Então chorei muito, passei a 6ª, 7ª, 8ª série estudando bastante, 3 anos ali com muita dedicação, indo para a biblioteca, porque eu sou de uma cidade do interior do estado, na época tinha 60 mil habitantes, não tinham professores específicos para aquela prova, né, para aquele nível de prova, então eu terminei estudando sozinho, né? Eu sempre fui muito autodidata, então todos os dias eu acordava, ia para a escola. Quando eu chegava da escola, mais ou menos de 1h30 até 5h30, ficava na biblioteca estudando. Meu pai me buscava, eu jantava e voltava para a biblioteca novamente. Então, mais ou menos de 7h30, 8 horas até 10 horas da noite. Então, era todo dia, era isso, né? Muita dedicação, muito estudo, né? Foram anos muito pesados para mim, foram anos complicados, né? Porque você, quando é muito jovem e é mais difícil você estudar, eu entendo a situação, é muito complicado. Mas eu tive essa força, né? Eu tive essa força de vontade de continuar. Cheguei na 8ª série, não passei, chorei muito, né? Passei ali uns 10 dias chorando. Eu lembro que eu fiquei no quarto, chorei muito, né? Eu vi que minha família também ficou um pouco triste. É complicado também essa questão. E o que aconteceu? Né, eu levantei a cabeça, passou um tempo, voltei a estudar novamente e vi os pontos que eu precisaria melhorar. Então, quais os pontos que eu precisaria melhorar? Resolver mais exercícios, conhecer um pouco mais a banca, então, e ter um pouco mais de controle emocional. Então, eu ficava muito ansioso para fazer prova. Aí eu não tive a sorte, eu estudei nessa época de estudo, eu também passei no Cefet, passei em edificações. Aí o que acontece? Passei no Cefet, fui estudar no Instituto Federal, que é o antigo Cefet, no Instituto Federal. Cheguei lá, era em outra cidade, eu perdi aí basicamente a tarde na escola e só voltava à noite porque era em outra cidade, eu ficava esperando o ônibus. Então eu tive um pouco menos de tempo no ano da minha aprovação. Então o que eu fiz?
eu trabalhei muito o controle emocional, porque eu já estava sabendo muito, eu sabia muito o assunto. Precisava apenas ter mais controle emocional e ter mais uma ligação aí com as questões, ter mais um pouco de calma, treinar mais a questão de tempo, fazer mais simulados. Então foi um ano muito de aprendizado, foi um ano que eu fiz mais simulados, foi um ano que eu, vamos dizer, trabalhei mais a questão psicológica, foi um ano que eu criei estratégias de prova. É importante você criar a sua estratégia de prova, qual é a matéria que você vai começar, qual é a matéria que você vai terminar. Isso é fundamental, né? Se você tem uma estratégia de prova que você já vem há meses fazendo aquilo, não mude no de última hora, porque um falou, o outro disse uma coisa, o outro falou outra. Não. Se você tem a estratégia de prova, continue com a estratégia de prova. Foi dito e feito, fiz no primeiro ano. Minha primeira aprovação foi lá no Colégio Naval, né? No estado, eu tinha ficado em primeiro lugar, eu e um rapaz ficaram com a média igual, né? Eu tinha ficado em primeiro lugar, só tinha sido aprovado 5 pessoas para a segunda fase. Mas como estamos falando da EPICAR, fiz a EPICAR. Então, o que aconteceu na EPICAR? Na EPICAR, a minha classificação no concurso, no final, né? Eu entrei, fui o aluno 101, né? Ou seja, classificação 101 no concurso. Entrei na EPICAR, né? Foi um tempo maravilhoso, conheci vários amigos, né? Esses amigos estão até hoje, nós temos grupos, nós brincamos, falamos, rimos, tem encontros de turma, né? Encontro de 5, 10 anos aí de turma, é muito legal, né? É muito interessante. Então, há algumas frases interessantes, né? As amizades aqui feitas ecoam pela eternidade, a gente falava muito isso. Então, ainda hoje eu falo, aí, cara, como é que você tá? Eu tenho ainda contato com essas pessoas, são meus amigos, muitos oficiais, outros foram para outras carreiras, médicos, advogados, professores. Tenho aí, a turma da EPICAR, ela ficou bem dividida. Então, assim, nós temos amizades até hoje. Foi um ano muito feliz, foi o primeiro ano, principalmente, é um ano de muita luta na EPICAR, mas é um ano que você aprende, né, muita coisa. Então, mais ou menos é isso, a minha história, né? Eu tive que estudar praticamente sozinho, mas consegui, com muita dedicação, com muito estudo e com muito controle aí emocional, tá certo? Um forte abraço para você e qualquer dúvida pode falar comigo. Tchau, tchau.